do sexto ano, tudo bem? Mais uma aula de matemática, eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com as operações, com as nossas frações, a adição e a subtração ainda. Os objetivos da nossa aula: resolver problemas de situações aditivas, adição e subtração, com frações em situações contextualizadas. Você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Então, anote aí no seu caderno a data de hoje, aula 34, operações com frações, adição e subtração. E a gente já continua. Anotadinho aí? Então, vamos começar a aula de hoje. Adição e subtração de frações. A nossa aula passada já começamos esse assunto e falamos o seguinte, que denominadores iguais, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Então, temos aqui os exemplos. 3 quinzeavos mais 4 quinzeavos mais 5 quinzeavos. Nós conservamos o denominador, que é 15, e somamos os numeradores. 3 mais 4 mais 5, 12. Outro exemplo, 8 oitavos menos 7 oitavos. Conservamos o denominador, que é 8, e subtraímos 8 menos 7, 1. Então, quando os denominadores forem iguais, basta conservar o denominador e operar somente com os numeradores. Quando os denominadores forem diferentes, encontramos frações equivalentes de mesmo denominador. 1/2 mais 1/3. Então, nós precisamos encontrar frações equivalentes a 1/2 e equivalentes a 1/3 que tenham o mesmo denominador. Nesse caso aqui, podemos encontrar o denominador 6. Então, vamos multiplicar numerador e denominador da primeira fração por 3 e teremos 3 sextos. E da segunda fração por 2 e teremos 2 sextos. 3 sextos mais 2 sextos, 5 sextos. Certo? Então, isso foi para relembrar um pouquinho da aula passada. Falando agora da nossa aula de hoje, continuando com esse mesmo conteúdo, vamos para as propriedades da adição. Uma das propriedades que temos para a adição de frações é a ordem das parcelas não altera a soma. O que isso quer dizer? Tanto faz eu somar 2/3 mais 1/2, vai dar o mesmo resultado que se eu somar 1/2 mais 2/3. Olhem só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, 2/3 e 1/2, encontrando frações equivalentes com o mesmo denominador, eu vou ter 4 sextos e 3 sextos. Transformei as duas frações aqui. E o resultado, 7 sextos. Como que eu fiz essa transformação? O 2/3, eu multipliquei numerador e denominador por 2, se transformou em 4 sextos, que é uma fração equivalente. E o 1/2, eu multipliquei por 3. E 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 sextos. Somando as duas, 7 sextos. Olha, se eu inverter a ordem aqui. Agora eu coloquei o 1/2,
mais os 2/3. O que vai acontecer? O 1/2, eu sei que a fração equivalente é 3/6. E o 2/3, a fração equivalente é o 4/6. Fazendo a soma, 7/6 da mesma forma. Então, a propriedade comutativa quer dizer que não importa a ordem em que eu faça essa soma, o resultado sempre vai ser o mesmo, certo? Outra propriedade que nós temos é a propriedade associativa. Na adição de 3 ou mais números naturais, ou números racionais, no nosso caso aqui, podemos associar as parcelas de maneiras diferentes, sem alterar a soma. Então, temos aqui o exemplo para vocês. 1/3 mais 1/4 mais 1/2. Coloquei aqui em duas possibilidades que nós vamos utilizar. Então, na primeira possibilidade que eu tenho aqui, eu posso primeiro realizar a operação entre o 1/3 e o 1/4 e, com esse resultado, juntar lá com 1/2. Então, olha só, 1/3 mais 1/4. Para realizar essa operação, primeiro eu preciso encontrar frações equivalentes a 1/3 e a 1/4. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente precisa encontrar um denominador comum ao 3 e ao 4. Lembram disso? Vamos fazer, então, pelo mínimo múltiplo comum. Encontrando aqui, então, com o 3 e com o 4. O 3 e o 4. E vou passar o meu traço aqui da divisão para fazer o mínimo múltiplo comum. Certo? Aqui ao lado, a gente só pode usar número primo, lembra lá? Então, pensando aqui nos números primos. O 3 é um número primo, ele só é possível dividir por 3. Então, vamos começar pelo 3? Olha lá. 3 dividido por 3 é 1. O 4 eu não consigo dividir por 3, então eu vou repetir. Agora, o 4 eu só consigo dividir por 2. Como aqui no 3 já chegou no 1, eu não preciso mais trabalhar com ele. Só repito. E vou usar aqui o 2, que também é um número primo. Então, 4 dividido por 2, 2. Ainda não consegui chegar no 1 aqui. Então, eu vou continuar. Vou usar novamente o 2. O 1, que já é aqui dessa coluna do 3, eu só repito. 2 dividido por 2, 1. Terminei. Os dois chegaram em 1, acabou. Agora, para encontrar esse valor de mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar esses números que estão aqui ao lado. Então, 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 2 é 12. Então, esse aqui é o valor do mínimo múltiplo comum ao 3 e ao 4. É ele que vai ser o nosso novo denominador para que nós tenhamos frações equivalentes. Então, olha só. 1/3 mais 1/4. Para poder fazer essa soma, eu vou encontrar as frações equivalentes que tenham o denominador 12, que foi o que nós encontramos no nosso mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Multiplicando aqui o 1/3 para transformar em 12, vai ter que ser vezes 4. Então, vai ficar 4 dozeavos. E aqui no 1/4, vai multiplicar por 3. Então, vai ficar 3 dozeavos. 4 dozeavos mais 3 dozeavos, 7 dozeavos. E ainda tenho que somar com 1/2. Agora, o 12 e o 2 são diferentes novamente. Posso usar o mínimo múltiplo comum? Posso. Mas preciso? Nem sempre eu preciso. Olha lá. O 2 eu consigo transformar numa fração equivalente ali com o denominador 12, multiplicando por 6. Então, vai ser 6 dozeavos, certo? E quando eu somar as duas, olha lá, 13 dozeavos, certo? Então, guardem esse resultado, 13 dozeavos. Nós vamos ter que encontrar o mesmo valor nessa segunda forma de resolver que eu vou passar agora para vocês. Olha lá, 1/3 mais 1/4 mais 1/2. É a mesma expressão.
Só que agora eu vou resolver de forma diferente. Vou começar pelo 1/4 mais 1/2. E vou deixar aqui o 1/3 para fazer por último. Então, 1/4 mais 1/2. Sem precisar fazer mínimo múltiplo comum, consigo encontrar frações equivalentes a 1/4 e a 1/2 com o mesmo denominador? Consigo. Como que eu vou fazer isso? O 1/4 e o 1/2, o que eles têm em comum? São números pares. Aqui, os denominadores. O 4 não está na tabuada do 2? Está. Então, se eu multiplicar 2 por 2, eu já consigo transformar em 4. Então, basta que eu multiplique a segunda fração em cima e embaixo, numerador e denominador, por 2. Vou ter a fração 2/4. E aí, juntando, olha lá, 2/4 que eu vou transformar essa segunda fração, mais o 1/4 que eu tinha na primeira, 3/4. Agora sim eu vou juntar com 1/3. Vou continuar a minha operação de adição. Já vimos que o denominador comum para o 3 e para o 4 vai ser o 12. Então, é só transformar essas duas frações para denominador 12. Fazendo essa transformação, 4/12 e 9/12. E o resultado, 13/12. Então, o mesmo resultado que nós conseguimos aqui, fazendo primeiro 1/3 mais 1/4, para depois somar com 1/2, eu consegui fazendo 1/4 mais 1/2 para depois somar com 1/3. Então, essa é a propriedade associativa. Você pode associar de formas diferentes para fazer as adições, certo? Então, agora, nós vamos fazer algumas resoluções de problemas. Número 1. Escreva as frações que representam a parte laranja e a parte amarela de cada uma das figuras. Em seguida, efetue a adição dessas frações. Então, olha lá a letra A, que nós temos aqui algumas partes em azul, algumas partes em laranja e outras em amarelo. Então, você vai escrever quais frações correspondem à laranja e quais à amarela. E vai juntar essas duas frações. Tempo para você resolver a letra A e eu já volto para corrigir. Vamos corrigir, então? Dei um tempinho para você resolver a letra A, então vamos corrigir a letra A. Nós temos aqui, então, que somar a laranja com a amarela. Então, na laranja, se você contou direitinho lá,
você deve ter encontrado 5 dozeavos. A nossa fração aqui, o nosso todo está dividido em 12 partes. E a laranja, nós temos 5 partes. Então, 5 dozeavos. Na amarela, nós temos também 5 partes das 12 que são o total. Somando, então, a laranja com a amarela, 5 dozeavos mais 5 dozeavos. Temos 10 dozeavos. Lembra que eu falei também na aula passada que as respostas para exercícios, para questões que nós temos frações, às vezes você não encontra já logo de cara, assim? Às vezes a gente precisa ter um passo a mais, que é a simplificação. Então, nesse caso, nós vamos simplificar a nossa fração. 10 dozeavos. Os dois números são números pares e nós podemos dividir, então, por 2. 10 dividido por 2, 5. E 12 dividido por 2, 6. Então, a resposta final do nosso problema aqui é 5 sextos. Se você chegou até o 10 dozeavos, já é um ótimo sinal. Mas lembre sempre da simplificação. Então, agora, eu vou dar um tempo para você resolver a letra B. Conte as partes laranjas, as partes amarelas e faça a adição das duas. Tempo e eu já volto para corrigir. Vamos conferir? Então, vamos para a laranja mais a amarela. Na laranja, nós temos a fração 5 dezoitoavos. E na amarela, 6 dezoitoavos. O nosso inteiro aqui está dividido em 18 partes. Tá? Então, somando 5 dezoitoavos com 6 dezoitoavos, nós temos 11 dezoitoavos. E nós não temos como simplificar esse valor, porque o 11 é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo. E o 18 é um número par, que pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3, por 6. Então, não tem como simplificar essa fração. Certo aí? Então, agora, mais um tempinho para que você resolva a letra C. Da mesma forma, conta a parte laranja, a parte amarela e soma as duas para mim. Já volto com a resposta.
Vamos corrigir lá, então, a letra C. A parte laranja é 3/8 e a parte amarela, 4/8. Então, o nosso todo está dividido em 8 partes iguais. Somando as duas, 3/8 mais 4/8, temos 7/8. Acertou aí? Se não acertou, corrige, arruma o que você errou. E vamos para o próximo, que é o número 2. Observe a caixa de bolinhas e escreva a diferença entre as frações que representam as bolinhas verdes e as bolinhas amarelas. Então, você vai contar quantas bolinhas tem no total, vai contar quantas são as verdes, quantas são as amarelas. E vai fazer uma subtração agora. Tempo para você e eu já volto para corrigir. Vamos conferir sua resposta? Então, nós temos que contar quantas bolinhas tem no total para poder saber montar a minha fração. Então, olha só, veja se você acertou aí. Nós temos 64 bolinhas no total. E as bolinhas verdes são 18. As bolinhas amarelas são 10. Fazendo essa subtração, 18/64 menos 10/64, nós temos 8/64. Novamente, temos uma fração que não está na forma irredutível. Então, nós podemos simplificar essa fração, fazendo a divisão. Posso fazer essa divisão por 2, certo? Mas eu posso pensar num número maior, onde eu já tenha uma fração irredutível. Qual seria o maior número aqui? O número 8. Então, fazendo essa simplificação, 8 dividido por 8, 1. E 64 dividido por 8, 8. A nossa fração é 1/8.
E repito, se você chegou no 8,64 e parou, tudo bem. Mas vamos nos acostumando a sempre simplificar a nossa fração. Vamos para o número 3? Carla acabou de receber sua mesada. Ela usou 1/3 do dinheiro para pagar a cantina da escola e 1/4 para comprar um tênis. Qual fração da mesada ela já gastou? Qual fração da mesada sobrou? Então, faça aí para mim essas adições, essas subtrações que forem necessárias e eu já volto com a resposta. Vamos conferir a resposta, então? Então, a Carla, ela recebeu a mesada e usou 1/3 para a cantina da escola e 1/4 para comprar o tênis. Vamos ver quanto ela gastou. Vamos somar 1/3 mais 1/4. E agora há pouco nós já vimos que o mínimo múltiplo comum do 3 e do 4 é o 12. Então, olha só como eu fiz. Transformei as minhas frações para que eu encontrasse as duas com denominador 12. Ficou 4/12 e 3/12. Como que eu fiz isso? Só para a gente relembrar. Como o mínimo múltiplo comum do 3 e do 4 é 12, a primeira fração eu preciso multiplicar por 4. E assim eu encontro 4/12. A segunda fração por 3. E encontro 3/12. Somando as duas, 4/12 mais 3/12, tenho 7/12. Já está numa forma irredutível, não preciso mais simplificar. E ainda perguntou lá, qual fração da mesada sobrou? Então, temos que pensar o seguinte. Ela tinha uma mesada inteira. Então, eram 12/12, que representa o nosso inteiro. Estou tirando 7/12, que foi o que ela gastou. Então, vai restar 5/12. De novo, uma fração irredutível, então não preciso simplificar. Vamos para mais um? Número 4. Leia atentamente a receita a seguir e responda.
é um suco de frutas. 1 3/4 copo de água, 1/2 copo de suco de limão, 2 1/4 copos de suco de laranja e meio copo de suco de uva. E a pergunta é: quantos copos de suco essa receita rende? Tempo para você e eu já volto a corrigir. Prontinho aí? Vamos conferir a resposta. Então, ela quer saber a receita, quantos copos de suco rende. Para isso, nós vamos ter que juntar todas essas frações. Algumas delas estão na forma mista, que nós também já vimos em outras aulas. Como nós podemos fazer para somar todas essas frações com essas frações mistas? Nós precisamos primeiro descobrir a fração imprópria para usar no lugar dela. Fica mais fácil para a gente resolver. Então, esse 1 inteiro e 3/4, nós podemos resolver daquela nossa forma prática, multiplicando o denominador pela parte inteira, somando com o numerador. Então, olha lá, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. E temos a fração 7/4. Fazendo a mesma coisa para esse 2 inteiros e 1/4. Olha o que nós temos ali, 9/4. Então, no lugar do 1 inteiro e 3/4 e do 2 inteiros e 1/4, eu vou usar aquelas duas novas frações que eu encontrei, 7/4 e 9/4. Vamos juntar todas elas agora. Então, 7/4 mais 1/2 mais 9/4 mais 1/2. Só substituir os números que estão aqui, as frações mistas, pelas novas que eu encontrei. Vamos juntar tudo isso, mas para que a gente possa fazer essas operações, os nossos denominadores têm que ser iguais. Pensando aqui de forma lógica, nós temos o 4 e o 2. O nosso maior denominador aqui é o 4. Os outros, que são 2, eu consigo fazer que sejam 4.
Como que eu consigo fazer isso? Multiplicando por 2. Então, nós teremos novas frações que serão equivalentes e que terão denominador 4. Olha só. 7 quartos, mais 2 quartos, mais 9 quartos, mais 2 quartos. Somando todas, nós temos 20 quartos, que é uma fração aparente, que nós falamos na outra aula. Por que uma fração aparente? Porque se eu fizer a divisão do numerador pelo denominador, eu tenho um número inteiro. 20 dividido por 4, 5. Então, a resposta para esse nosso problema é: rende 5 copos de suco. Certo? Vamos para o próximo. Número 5. Determine os valores de x e y, sabendo que x é igual a 3 quartos menos 1 meio e y é 2 quintos menos 1 décimo. Então, vamos fazer por partes dessa vez aqui. Primeiro, eu vou resolver essa operação de subtração aqui, 3 quartos menos 1 meio, para descobrir quem é esse x. E depois eu vou fazer o 2 quintos menos 1 décimo para descobrir o y, tá? Então, tenta aí e eu já volto para corrigir. Conferindo, então, a resposta, nós temos que descobrir quanto é o x e quanto é o y. E, para isso, precisamos fazer essas subtrações aqui. Fazendo o x, 3 quartos menos 1 meio. Para resolver essa situação aqui, nós precisamos primeiro deixar os denominadores iguais. Aqui está fácil de visualizar, é só multiplicar a segunda fração por 2, que eu consigo transformar. Então, vai ficar 3 quartos menos 2 quartos. E temos a resposta. O x é 1 quarto. Está numa forma irredutível, não preciso me preocupar com a simplificação. E agora, vamos fazer a mesma coisa para o y. Então, é 2 quintos menos 1 décimo. Antes de fazer a operação, precisamos deixar os denominadores iguais. Para deixar esses denominadores iguais, eu posso multiplicar a minha primeira fração por 2. Então, ficaria 2 vezes 2, 4, e 5 vezes 2, 10. Nós temos a fração 4 décimos. Tirando aquele 1 décimo, que é da nossa operação ali já, 4 menos 1, então o nosso y é 3 décimos. Certo? Acertou aí? Então, vamos para a próxima. Considerando os valores de x e y da questão anterior, que é 1 quarto e 3 décimos, calcule o valor de x
mais y. Tempo para você. Corrigindo, então, nós sabemos que o x é 1/4 e que o y é 3/10. Então, nós precisamos agora somar os dois. 1/4 mais 3/10. Agora ficou um pouquinho mais complicado para a gente entender qual é o valor comum para o 4 e para o 10. Então, a gente pode usar o nosso mínimo múltiplo comum. O 4 e o 10. E vamos fazer a nossa divisão. Começando agora pelo 2, porque os dois são números pares. Então, vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 por 2, 5. Ainda conseguimos dividir 2 por 2. Continuamos com ele. 2 por 2, 1. O 5 que eu não consigo, repito aqui. Agora, não consigo mais dividir por 2. Por 3 também não dá, que seria o nosso próximo número primo. Mas temos o 5, que também é primo, então, dividimos por 5. O 1 já tinha terminado, né? Então, 5 dividido por 5, 1. Agora sim finalizou. E o que nós fazemos? Multiplicamos esses valores aqui. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, 20. Tá certo? Então, agora nós sabemos que o denominador comum para essas duas frações é o 20. Transformando as nossas frações, nós temos aqui por 5 a primeira fração, 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. E a segunda fração por 2. 3 vezes 2, 6, e 10 vezes 2, 20. Temos duas frações equivalentes àquelas primeiras, mas com o denominador 20. Fazendo essa soma, então, 11/20. Tudo certo aí? Vamos, então, continuar aqui, somando as nossas frações, fazendo mais resolução de problemas nas nossas próximas aulas. E o que nós vimos na aula de hoje? Resolvemos problemas envolvendo as operações de adição e subtração de frações em situações contextualizadas. Eu te espero aqui de novo na próxima aula. Não desanime, não desista. Tchau, tchau.